Gravação iniciada. Bom dia a todos, né? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né, de estar participando desse projeto. Esse trabalho, né, iniciou com uma dessas missões que eu fiz, né, lá na PUC do Rio. Então, agradecer ao professor Marcos Zendler por ter me recebido muito bem e a galera do LAC lá. Então, fica o meu agradecimento aqui. Então, o título dessa apresentação, do meu trabalho de doutorado, é Identificação de padrões multimodais de comportamento humano utilizando fenotipagem digital. O meu orientador, né, o orientador desse trabalho é o professor Francisco José da Silva e Silva, e o co-orientador, professor Luciano Reis Coutinho. Bom, então primeiro explicar o que é fenotipagem digital, né, o que é que esse termo representa. Então a definição formal, né, foi feita aqui por Toros et al. Em 2016, que define que fenotipagem digital é a quantificação, momento a momento, do fenótipo humano em nível individual in situ, usando dados de smartphone e outros dispositivos digitais pessoais. Então, essa figurinha aqui ela exemplifica muito bem o que é a fenotipagem digital. Então, basicamente, o objetivo é utilizar dados de contexto disponíveis em sensores embarcados em dispositivos pessoais, como smartphone, smartwatch, smartbands, para estar identificando comportamentos, né, fenótipos de maneira automática. Né? Então, onde esses fenótipos são extraídos a partir desses dados de contexto. E isso aqui também se encaixa, né, nesse contexto de cidades inteligentes, né? Uma vez que esse monitoramento ele acontece no ambiente natural, logo em um ambiente da cidade. Né? Enfim, então a definição é essa. A partir desse monitoramento, né, dessa identificação de comportamento, é possível reconhecer uma grande quantidade de informações de interesse, né, que tem aplicabilidade em diversas áreas aí da saúde, como a saúde mental, né, que é o principal foco. Né? Então, por exemplo, podemos identificar sociabilidade através de dados como microfone, né, que pode identificar a conversação humana, logs de chamadas, SMS, atividade física, processando aí dados inerciais, a mobilidade também é uma situação que pode ser identificada, o sono, através da combinação de dados de contexto, né, a gente consegue inferir informações como duração do sono, pistas vocais, né, que é algo que a gente identifica mudanças, né, no tom de voz, por exemplo, né. Isso aqui é muito focado na área da saúde mental, né, com transtornos de depressão, eles podem interferir na forma como a pessoa fala, né, e isso a gente pode identificar indícios ali, né, de sintomas de depressão, por exemplo. Movimentos corporais, humor, padrões de uso do dispositivo, contexto ambientais. Né? Então, tudo isso aqui pode ser identificado através do processamento de dados, que são os fenótipos extraídos desses dados de contexto, que pode ser aplicado aí no monitoramento de comportamento e aplicado aí a várias áreas da saúde. Né? Bom, então essa é a nossa área de pesquisa, né? Fenotipagem digital, tendo explicado a sua definição. Então, o primeiro passo da nossa pesquisa foi realizar uma revisão sistemática dessa literatura, né, onde a gente objetivou reconhecer, caracterizar e encontrar aí oportunidades de pesquisas nessa literatura. Então, a gente realizou essa revisão bastante abrangente, né? A gente buscou artigos sistematicamente em 6 bases digitais, onde a gente conseguiu aqui recuperar 1.865 artigos, depois removemos 992 artigos duplicados, lemos artigos completos, fizemos a triagem, né, com base no resumo e título dos 992 artigos, selecionamos 63 artigos para fazer a leitura completa, e a partir da leitura completa, a gente selecionou 59 artigos aí para revisão mesmo, né?
Os resultados dessa revisão ela foi relatada em um artigo, né, bem grande, na verdade, mas a principal conclusão que a gente conseguiu, né, foi uma categorização dos trabalhos existentes nessa literatura. Então, a gente conseguiu categorizar esses artigos em que tem o objetivo de reconhecer informações de alto nível, né, como reconhecimento de padrões, mudanças comportamentais, quantificação de comportamento. Conseguimos classificar também artigos com o objetivo classificar estados mentais, ou seja, com base nos fenótipos digitais, eles tentam classificar estados mentais. Também tem artigos que objetivam predizer estados mentais e tem artigos que objetivam fazer associações, né? Se os dados coletados, né, se esses fenótipos digitais, existe correlação com os sintomas, né, de saúde mental, né, como transtorno bipolar, depressão, enfim. Então, basicamente, conseguiu essa categorização. E com base nesses resultados, né, a gente encontrou aí que a literatura falta, ainda que não tem muito explorado, é o reconhecimento de padrões, né, e mudança comportamental. Então, isso na literatura ainda é uma questão em aberto, que a gente, a partir dessa conclusão, né, a gente explorou o objetivo do nosso trabalho. Né? O nosso objetivo geral é a investigação de uma nova abordagem para a aprendizagem de padrões de comportamentos de indivíduos a partir de fenótipos digitais oriundos de dispositivos de computação ubíqua, IoT, que considerem múltiplos aspectos do comportamento humano. Né? Então, com base nesse gap que a gente encontrou na literatura através da RSL, nós definimos que nosso objetivo é construir uma abordagem para a detecção de padrão através, né, processando dados aí desses dispositivos de IoT, né, e computação ubíqua. Então, começando a explicar um pouco, né, da nossa abordagem, como que a gente modela um padrão comportamental, né? Então, essa imagem aqui, ela exemplifica como que funciona a nossa abordagem. Então, cada observação dessa aqui representa um dia, e a gente divide esse dia em slots de tempo, onde a gente faz uma contagem de eventos comportamentais que aconteceram em cada slot de tempo. Né? Então, dessa forma, a gente consegue identificar em quais slots aconteceram, né, os eventos, e depois a gente aplica uma técnica computacional, né, de mineração de padrões frequentes para estar verificando em quais intervalos de tempo esse comportamento se repete, né? Em quais intervalos de tempo o comportamento ele representa uma rotina. Né? Então, para a gente aqui, um padrão comportamental é basicamente a rotina comportamental desse indivíduo. Né? Então, ao processar esse conjunto de observações, ao final, a nossa proposta, ele reconhece quais slots de tempo representam um padrão, né? Ou seja, em quais slots de tempo é para aquele comportamento é rotineiro naquele intervalo, né? Em quais não é, né? Seriam esses vermelhinhos. A gente faz esse reconhecimento de padrão para cada atividade, né? Para cada comportamento monitorado, né? E a gente segmenta esses padrões por atributos de contexto, né? Por exemplo, o meu padrão de atividade física para os finais de semana é diferente do meu padrão de atividade física para o meio de semana, né? Para os dias que eu trabalho, para os dias que chove. Né? Então, qualquer informação de contexto, a gente pode segmentar os padrões, né, com base nessas informações de contexto. Depois da gente ter projetado, né, essa abordagem de reconhecimento de padrão, a gente utilizou essa abordagem de mineração de padrões frequentes, né, que resultou em um algoritmo que reconhece esses padrões. Nós construímos um framework, né, um framework para a fenotipagem digital de comportamentos humanos, né, onde esse framework ele executa um conjunto de processos para reconhecer padrões e mudanças de padrões. Né? Então, nessa figurinha, nós temos aqui 3 componentes, né? Onde aqui é o core da nossa solução, né? Mas também ele também vai se comunicar com outras soluções, né? Que estão sendo desenvolvidas por outros alunos, como o aplicativo do paciente, que vai estar inferindo os comportamentos, né? Seria um aplicativo mobile, onde vai inferir, vai gerar eventos comportamentais, ou seja, os fenótipos,
Esses fenótipos digitais gerados aqui vai ser enviado para a nuvem, onde aqui o meu core, né, o framework, vai processar esses eventos comportamentais para estar detectando padrões, e a outra, ao detectar esses padrões, mudanças de padrões, vai ser enviado para a aplicação do profissional, né, que é onde vai estar gerando as visualizações desses padrões, né. Então, a ideia aqui do framework é bem simples, né? Então, a primeira camada aqui é uma camada de agendador de tarefas, né? Onde ele gera tarefas que vão estar sendo executadas periodicamente de detecção de padrões, né? Nós utilizamos o Apache Spark para estar implementando o nosso algoritmo, né? Então, a partir do Apache Spark, a gente implementa o algoritmo de detecção de padrões. A lógica fuzzy nós utilizamos para a modelagem do conhecimento especialista, para reconhecer, né, com que pertinência uma determinada mudança ocorreu, né, mudança de padrão. Por fim, é a camada que notifica a mudança de padrão ocorrida, né, e comportamentos anormais e os padrões, né. E isso aqui é enviado para a aplicação do profissional também, né. Bom, então explicando um pouco como que funciona a detecção de mudança de padrões. Basicamente, a gente utiliza uma abordagem uma métrica de similaridade, né, que compara a similaridade entre as observações, né, entre padrões. Quando essa similaridade estiver abaixo de um certo threshold, quer dizer que ocorreu uma mudança, né? A métrica de similaridade que a gente utiliza é a métrica de similaridade de Jaccard, né, que basicamente mensura a interseção dos intervalos dos padrões, né? Bom, mas para não definir um limiar rígido, né, que pode não modelar adequadamente a mudança ocorrida, né, nós utilizamos a conjuntos fuzzy, né, lógica fuzzy, para estar modelando a solução de detecção de mudança comportamental, né, de mudança de padrão. A partir do uso da lógica fuzzy, a solução, né, o framework, ele consegue gerar inferências de mudanças de padrões com uma determinada pertinência, né? A mudança de padrão ocorreu, mas com que pertinência, né? Com que força, né? Então a gente modelou 3 conjuntos fuzzy, né? 2 de fuzzificação, né? E um de saída. Então o primeiro é a sensibilidade, o segundo a similaridade, e com base fuzzificando essas duas variáveis de fuzzy aqui, temos a saída, que seria o conjunto de mudança, né? Onde temos aqui um intervalo fuzzy aqui, né, que tem um grau de pertinência a cada um dos conjuntos, né? Então, em resumo, nós utilizamos a lógica fuzzy para modelar esse conhecimento necessário, né, de inferir que ocorreu a mudança, não só que ocorreu a mudança, mas com que grau, né, com que pertinência. Aqui é uma visualização dos padrões, né, no que a gente imagina que vai ser exposto para o profissional, né? Então, aqui seriam os intervalos em que o comportamento ele é rotineiro para aquele indivíduo, né? E as cores representam a intensidade que esse comportamento é rotineiro, né? Com que força aquela rotina representa aquele comportamento para aquele usuário, né? Então, a gente cria essas visualizações em forma de um relógio, né? Que a gente está numa perspectiva aí que o nosso padrão está utilizando principalmente a informação temporal, né? Então, só para a gente estar visualizando o que seriam esses padrões, né? Que seriam esses intervalos de tempo que são rotineiros. Bom, então essa parte a gente conseguiu implementar, né? Que seria a detecção de padrões. Agora, né, no momento, nós estamos trabalhando para algo que aconteça mais em tempo real, né? Que a gente avalie evento por evento, né? A ideia aqui é eu pegar um evento que aconteceu, né, um evento comportamental, e comparar com o padrão, né? Então, esse evento que aconteceu, ele é um evento esperado conforme o padrão que eu tenho, né? Então, atualmente, né, eu estou tentando criar uma abordagem desse tipo, né? Para avaliar eventos comportamentais anormais. O evento que aconteceu,
ele casa com o padrão que eu tenho aqui construído, né? E aí a gente vai estar gerando alertas ali em tempo próximo ao real, ou tempo próximo do acontecimento do evento, para estar verificando eventos que possam ser de interesse, né? Por exemplo, eventos que fujam do padrão, pode ser alguma anomalia que deva ser investigado pelo profissional da saúde, né? Então, basicamente é nisso que a gente está trabalhando agora. Esse trabalho de doutorado, né, já gerou algumas publicações. Enfatizo que esse é um trabalho não só do meu doutorado, né, é uma continuação do meu trabalho de mestrado, junto com o professor Francisco e o professor Luciano, né? Então, a gente conseguiu uma publicação, né, no simpósio internacional, né, uma conferência internacional, que é o CBMS, que é onde a solução ainda era focada em unimodal, né, só na sociabilidade. A gente conseguiu também, né, um artigo maior, já completo, publicado na Census, que era um artigo também focado ainda na sociabilidade. Esse aqui é o artigo principal, né, até o momento da nossa solução, né, que foi publicado nessa revista, na Future Generate Computer System, uma revista de alto impacto, onde já aqui já tem a nossa solução na perspectiva multimodal, né? Uma solução que processa vários eventos comportamentais e geram essa perspectiva multimodal, né? Então, no momento, esse é o nosso principal artigo. E a gente tem um artigo que está em revisão, né? Já está na primeira rodada de revisão, na verdade, da nossa revisão sistemática, né? Então, aqui a gente criou um artigo para relatar a nossa caracterização do estado da arte, né? Da nossa área de pesquisa. Também é um jornal muito bom, né? Journal of Biomedical Informatics. Foi nesse ano de 2022 já. E era isso, a referência bibliográfica, né? Eu utilizei. E estou aberto a perguntas, pessoal. Ok, muito obrigado, Ivan, pela apresentação. Foi bastante objetiva, né? Parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Então, agora a gente passa para temos um tempinho para perguntas, dúvidas, questões. Alguém tem algo a comentar, algo a perguntar? Bom, Ivan, normalmente está nessa parte de efetivamente verificar em tempo de execução, né, em tempo mais próximo da ocorrência do evento, se tem anomalias, né? Esse trabalho que tu tá apresentando, né, que a gente está discutindo. A partir do momento em que essas anomalias, eventos esperados não acontecem, ou eventos que não eram esperados acontecem, né? Isso pode, na realidade, ser um início de uma mudança do padrão, né? Porque o padrão não é estacionário, né? Como tu falaste, tu tinha anteriormente uma preocupação que era detectar a mudança de padrão, né? Como é que essa parte aí de eventos não esperados, né? Detecção em tempo real de eventos não esperados, ela vai se correlacionar lá com, ou se ajustar com a parte lá de detecção de mudança de padrão, né? Realmente, né, se uma quantidade de eventos comportamentais anormais vem acontecendo, né, isso é indício que vai acontecer uma mudança de padrão, né? Isso. Realmente a gente pode estar fazendo essa associação. A gente começou a trabalhar nessa perspectiva de detectar eventos anormais, né, porque a detecção de padrões, né, e mudança de padrão, ela requer processar um conjunto de eventos para depois fazer essa detecção de padrão, né, que leva um tempo. Mas realmente, se eu conseguir detectar que vem ocorrendo uma sequência de eventos anormais, né, pode gerar aí um indício da mudança, né, antes da efetiva mudança, né. Mas eu acho que sim, daria para fazer essa correlação, sim. Isso é uma coisa talvez para a gente depois discutir, né? Então, pessoal, alguém tem mais uma questão, algum comentário sobre o trabalho? Eu tenho um outro comentário aqui, Ivan. A gente tem trabalhado muito com os dados que são públicos, né? Tu está trabalhando basicamente com os dados lá do Student Life, né?
onde tu tem testado a tua solução contra esse Student Life, né? Uhum. Assim, tu acha que vai ser suficiente esse teste apenas com esses dados públicos, ou idealmente, o que idealmente seria um cenário para tu testar a tua solução? Aquela conversa que a gente estava tendo com aquele pessoal lá da área da saúde, como é que aquilo Sim, sim. parou? Nunca mais tivemos contato com eles, na verdade. Mas, assim, para testar essa solução, né, a gente dependeria de primeiro desenvolver aquela solução de coleta de dados mesmo, né? Uhum. E eu acredito que com o amadurecimento que a gente teve, né, em outro projeto lá que a gente tem conduzido, o SESI, né, onde tem fortemente essa parte de coleta de dados, né, acho que a gente pode estar trabalhando também em desenvolver essa solução de coleta de dados, né, antes de ter esse contato com os profissionais de novo, né, Ok. porque eu acho que a gente teria que chegar lá com a solução pronta, né, para a gente poder fazer a coleta, né? Porque senão a gente tem realmente esse distanciamento, né? Ok. Muito obrigado, Ivan, pelo trabalho. Parabéns aí pelo trabalho, pelas publicações, né? Está bastante adiantado. Obrigado, professor. Então vamos